Nós homens morremos de medo quando o assunto é próstata aumentada. Já ouviu falar, né? De câncer de próstata. Afinal de contas, a medicina avança realmente com tecnologias e técnicas a respeito de tratamento para esse mal? Vamos falar de cirurgia robótica com a referência profissional do Dr. Paulo Jaworski. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem, prazer. Doutor, quando o assunto é câncer de próstata, houve evolução de uns tempos para cá, falando em técnica e também tecnologia para, se possível, a cura? Olha, teve muita evolução no diagnóstico do câncer de próstata de uns anos para cá e no seu tratamento também. Diagnóstico a gente aprendeu muito ao longo do tempo com a dosagem do PSA, que é aquele exame de sangue, né, que os médicos costumam pedir, os urologistas costumam interpretar, e também com o exame do toque da próstata, que ainda é muito importante. Mas a adição de alguns métodos diagnósticos, como por exemplo a ressonância magnética, para identificação daqueles pacientes que têm câncer clinicamente significante, e aí sim também a indicação da cirurgia como uma proposta de tratamento, e a cirurgia minimamente invasiva de um tempo para cá se tornou uma modalidade de opção, né? A gente sabe que a radioterapia também pode ser usada para tratamento do câncer de próstata, mas de uma maneira geral, até entre oncologistas, radioterapeutas e cirurgiões, a gente entende que a cirurgia é uma modalidade quase que de escolha mesmo, de consenso, para o tratamento inicial do câncer de próstata, que é clinicamente significante, e aí sim a terapia, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem à tona aí nesse cenário atual como uma grande opção para o tratamento. E quais são os grandes benefícios da utilização da cirurgia robótica? A cirurgia robótica, ela é a modalidade de terapia, de tratamento minimamente invasivo que hoje a gente considera quase que o padrão de tratamento para câncer de próstata. A cirurgia robótica, ela veio hoje para agregar não só a questão da cura oncológica, que é o que a gente quer dar para o paciente, afinal de contas, tirar o tumor, mas a gente quer dar também para o paciente a possibilidade de resguardar, de preservar as funções que estão ali envolvidas com a questão da próstata. E são os medos, são as dores dos pacientes que têm câncer. Eles vêm aqui no consultório com muito medo de ficar incontinente, de ficar impotente, e às vezes até de ter o câncer não curado. Com a robótica a gente consegue aliar, juntar esses três desfechos para que a gente possa oferecer isso para o paciente, e é claro, depende de paciente para paciente, de doença para doença, mas se a gente está falando de uma proposta, de uma sugestão terapêutica, essa melhor sugestão é a robótica para a gente conseguir chegar nesses objetivos. Doutor, quais são os resultados esperados ao optar por essa cirurgia robótica? O resultado primário da cirurgia robótica para câncer de próstata é resolver a questão do câncer. Então a gente quer curar o paciente, e veja, é possível curar um paciente somente com a cirurgia. Vai depender do paciente, vai depender mais da doença até. Se a doença é diagnosticada de maneira precoce, quanto mais precoce diagnosticada a doença, mais fácil, tem mais resultado a cirurgia nessa questão da cura. Mas o resultado que a gente quer dar também para o paciente não é só da cura oncológica, a gente quer dar qualidade de vida. Então a preservação da continência, que eu considero super importante, que a continência, o paciente que fica incontinente é um paciente que perde a possibilidade de socializar, perde a possibilidade de sair de casa sem preocupação, de pegar o seu neto no colo, de fazer uma atividade física, de ir num jogo de futebol, de dar gargalhada. Ele vai perder urina se ele estiver incontinente em todas essas situações. E a cirurgia,
a robótica, ela preserva, acima de tudo, a continência. A gente tenta ao máximo preservar essa continência. Depende da doença, depende do paciente. Por vezes, por poucas vezes, a gente precisa usar a fisioterapia do assoalho pélvico como um complemento, mas de maneira geral é sim um resultado que a gente consegue oferecer para os pacientes, ainda mais os pacientes de doença localizada, de doença precoce. E a potência, né? A impotência sexual é um grande medo de todos os pacientes que têm câncer, que vão tratar o câncer com cirurgia. Então, a cirurgia robótica é a ferramenta que vai maximizar as habilidades do cirurgião no sentido de dissecar melhor a próstata dos nervos ali, que controlam a potência, e a gente maximiza assim os resultados de potência nesse cenário. Então essas seriam as principais diferenças. Então essas seriam as principais diferenciações em comparação com os métodos tradicionais. Exato. A cirurgia convencional, a cirurgia aberta, né, a cirurgia com corte, ela é uma cirurgia menos delicada. Eu até desafio alguém que acompanha uma cirurgia aberta e acompanha uma robótica e perceba que a robótica não é melhor. A robótica ela é muito mais delicada. E é essa delicadeza, é usar a questão do minimamente invasivo na sua concepção da palavra mesmo, mas de ser minimamente invasivo lá na próstata. É isso que é a grande vantagem da cirurgia robótica hoje na preservação das funções do paciente e também na dissecção exata ali da próstata, no sentido de causar, de poder proporcionar para o paciente a cura do câncer. Doutor, quais são as taxas de sucesso associadas à cirurgia robótica para a próstata? Olha, as taxas de sucesso elas são grandes. Essa é uma pergunta que ela tem bastantes camadas. A gente precisa destrinchar bem isso daí porque depende do paciente. Eu costumo dizer que depende do paciente e da doença que o paciente carrega. Então a gente tem pacientes que têm doenças mais localmente avançadas, em que os resultados eles realmente não vão ser dos melhores, porque a doença já é muito agressiva, avançada. Mesmo assim, a cirurgia robótica ela vem como uma grande opção para a gente poder dissecar melhor a próstata e prover uma melhor qualidade de vida e um melhor resultado oncológico a longo prazo. E eu posso dizer assim com bastante segurança que as taxas de sucesso nos pacientes de doença inicial, de doença local da próstata, que fazem diagnóstico precoce, essas são taxas bastante similares às taxas dos grandes centros, das cirurgias mais avançadas, enfim, uma taxa de cura bastante alta. Quer dizer então, doutor, que essa tecnologia robótica melhora bastante a qualidade de vida do paciente? Sem dúvida nenhuma. Olha, uma das coisas que eu costumo dizer aqui no consultório é que o que a gente precisa entender hoje da cirurgia mais moderna, mais contemporânea, mais personalizada, mais individualizada, é que a gente precisa dar para o paciente a cura, mas às vezes não acima de qualquer custo. Então, a gente precisa aliar, sim, a gente tem que curar os pacientes, essa é a nossa função como cirurgiões uro-oncológicos, mas a gente precisa pensar em maneiras de aliar a cura, o grande resultado oncológico, com um bom resultado funcional que envolve qualidade de vida. Então, não adianta eu ir lá e, assim como a gente diz no jargão, até meio chulo, de ir lá e arrancar a próstata, ou arrancar esse tumor de lá de qualquer maneira, e aí o paciente ele não pode sair de casa, está incontinente, está perdendo urina, às vezes com complicações pós-operatórias, né, graves. Não, a cirurgia robótica ela consegue de maneira minimamente invasiva ir lá e dissecar, fazer a melhor cirurgia que a gente pode fazer para o paciente para preservar qualidade de vida. Porque não adianta a gente ter cura oncológica e não ter qualidade de vida. Então a gente perde muito com essa falta da qualidade de vida, principalmente no paciente idoso, que já passou a sua vida inteira, uma jornada enorme de vida, chega na sua velhice e ele quer ter tranquilidade, ele quer ter um pouco de qualidade de vida, é isso que a gente quer proporcionar. Dr. Paulo, quais são as recomendações e cuidados necessários antes e depois da realização cirúrgica? Olha, não existe uma recomendação pré-operatória muito específica, né? É o geral, né? Os pacientes têm que manter uma boa saúde, de maneira geral. Então, um paciente que manter um peso adequado, manter uma hidratação adequada,
manter hábitos saudáveis de vida, as suas doenças crônicas controladas, diabetes, a pressão alta, o hipotireoidismo, o colesterol, enfim, isso tudo tem que estar controlado. A cirurgia robótica é uma cirurgia que não demanda preparo pré-operatório específico. Ela não tem nenhuma coisa que você precisa fazer a mais ou que se você deixar de fazer vai interferir sobremaneira no resultado. Já no cuidado pós-operatório, toda cirurgia de próstata e câncer, ela exige um cuidado ali na primeira, segunda semana, no sentido de que fica uma sonda urinária por 5, 7 dias, que a gente tira depois, então esse cuidado com a sonda é importante. Os esforços físicos, eles têm que ser determinados, que a gente determina no consultório, paciente a paciente. De maneira geral, os pacientes voltam às suas atividades rotineiras com 10 dias de cirurgia, ou seja, bastante precoce, e essa é uma das grandes vantagens da cirurgia robótica e da minimamente invasiva de maneira geral, que é devolver o paciente às suas atividades normais, comuns, de maneira mais rápida. Com 15 dias ele já pode ir à academia, por exemplo, fazer exercícios leves, e com 20 a 30 dias, dependendo do caso, o paciente ele pode retomar 100% das suas atividades. Eu costumo lembrar um paciente que eu tive, ele era mergulhador, né? Eu sou mergulhador avançado, eu tenho um grupo de amigos mergulhadores, e esse paciente era um mergulhador, ele fez uma cirurgia robótica, e ele tinha um curso, ele era professor de mergulho. E 20 dias depois ele estava no fundo do mar, 15 metros abaixo do fundo do mar, ensinando pessoas a mergulhar. Então, acho que com o advento da robótica, isso torna-se uma coisa bastante comum na nossa prática. Doutor, tá certo as pessoas relacionarem o aumento prostático com câncer de próstata? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, que acontece muito aqui no meu consultório. O aumento da próstata, ele não significa câncer de próstata. Não é que nenhuma próstata aumentada vai deixar de ter câncer. Mas, de maneira geral, o aumento prostático ele é benigno. E o câncer de próstata, ele não causa aumento da próstata. Ele é uma alteração celular que vai causar nódulos na próstata, mas não de maneira a aumentá-la. Infelizmente, se um paciente tiver uma próstata muito aumentada e tumoral, essa é uma próstata possivelmente já que não vai ser conseguida, a gente não vai conseguir operar, não vai conseguir curar o paciente, a gente não vai conseguir proporcionar nenhum tratamento curativo mesmo, porque daí já vai ser um tumor bastante grande, avançado, e esse é o tipo de tumor que a gente não quer fazer diagnóstico. E de maneira geral, os homens, conforme a idade passa, eles vão ter seu aumento prostático benigno. É por isso que a partir dos 40, 50 anos, o homem deve ir ao urologista para saber diferenciar o que é aumento benigno, que não é câncer, que todos os homens vão ter, do câncer de próstata. Por isso que é importante todos os homens a partir dos 40, 50 anos virem ao consultório do urologista, marcarem seu check-up, sua avaliação, para a gente conseguir traçar esse cenário na vida de cada um. O senhor pode falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional e desde quando a urologia entrou na sua vida? Eu sou um médico formado pela Universidade Federal do Paraná, já faz praticamente 20 anos. A urologia, desde a faculdade, é uma área de interesse bastante grande, porque é uma área que alia bastante a cirurgia, a inovação, a modernidade, com uma individualização também do paciente em consultório. Gosto bastante dessa área. Eu fiz o meu treinamento de cirurgia robótica nos Estados Unidos, no Nicholson Center, em Orlando, em 2018. Então, uma das primeiras turmas aqui do Paraná a fazer treinamento de robótica. Dá para dizer que fui um dos pioneiros da robótica aqui no estado do Paraná, em Curitiba também. As primeiras plataformas, a gente teve a oportunidade de testá-las aqui. É uma plataforma que nem tem mais no Paraná hoje em dia, é uma plataforma antiga. E hoje a gente tem a 4ª geração dessa plataforma, que está inserida em todos os hospitais aqui de Curitiba. E eu opero nesses hospitais, seja o Hospital Marcelino Champagnat, Hospital Pilar, Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Santa Cruz da Redidor agora adquiriu um robô também. Opero no interior do Paraná, no Hospital São Lucas de Cascavel. Ponta Grossa vai ter 2 robôs, a gente vai estar operando lá também. Então realmente é uma prática bastante ampla aqui no estado, na cidade, e que eu fico bastante contente de receber os pacientes que confiam a sua doença e a sua vida, nas minhas mãos aqui para a gente poder tratar da melhor maneira. Além do tratamento e diagnóstico do câncer de próstata, quais são os outros protocolos do senhor? Aqui na clínica, hoje a gente está numa clínica bastante grande, uma clínica chama-se Uroville, Urologia Avançada,
em que eu trabalho aqui majoritariamente com câncer de próstata, câncer de rim, para cirurgia robótica também, câncer de bexiga, a parte oncológica, um aumento prostático benigno da próstata, mas aqui também a gente consegue fazer protocolos de tratamento individualizados para disfunção erétil, a vasectomia mesmo, de uma maneira bastante individualizada e personalizada, entre outros, né? Então, a gente tem uma equipe bastante grande, composta por inúmeros urologistas que tratam urologia reconstrutiva, uroginecologia, andrologia, a infertilidade, enfim, a gente tem fisioterapeutas, uma fisioterapeuta que faz assoalho pélvico específico para urologia, temos uma nutricionista, uma psicóloga, uma clínica bastante grande, assim, bastante equipada com gente de qualidade para tratar o público que vem para nós aqui procurando um bom tratamento urológico. O senhor é uma das grandes referências profissionais quando o assunto é câncer de próstata, tratamento, diagnóstico, ou seja, oferecendo a cura. Aqui o senhor pode atribuir tamanha referência e, ao mesmo tempo, o tempo passa rápido. Eu gostaria de destinar ao senhor também o tempo necessário para as suas considerações finais. Olha, eu inicialmente queria sempre agradecer a todos aqui que confiam a sua vida, a sua doença nas nossas mãos, na minha mão aqui na clínica. Eu acho que é um trabalho ético, um trabalho sério, um trabalho dedicado, personalizado, um trabalho acadêmico, assim, acima de tudo também. É um trabalho científico que a gente faz, a gente não tira informações da cartola, literalmente a gente traz tudo das últimas inovações, dos últimos congressos, dos guidelines. Acho que a minha capilaridade na vida acadêmica, eu sou professor de urologia da Faculdade Evangélica Mackenzie. Isso tudo também acho que deixa os pacientes seguros de virem aqui, de tratarem com a nossa equipe, desde a nossa atendente secretária ali, a Bruna, desde o começo, desde a entrada, a porta de entrada da clínica. A gente quer proporcionar para o paciente uma jornada que seja benéfica, que seja boa, que seja acolhedora, humanizada e que seja científica, avançada, inovadora, respeitando a individualidade de cada um. Então é isso que a gente quer, que a gente faz e graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus que a gente tem conseguido fazer isso e cada vez mais as pessoas têm vindo aqui tratar conosco. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Nós estamos aqui em Cascavel para falar sobre esse município, essa região que tem um potencial construtivo muito grande. Vamos falar para você, investidor, conhecer o que de melhor a cidade de Cascavel tem para proporcionar a você que gosta de fazer investimento imobiliário. Monique, nós já te conhecemos, mas o grande público quer te conhecer. Quem é a Monique? Sou Monique Vichoski, casada com Elias Paulin Júnior, mãe do Bernardo. Sou a diretora aqui da Vichoski Negócios Imobiliários, uma imobiliária que está em expansão. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui na Vichoski Negócios Imobiliários. Monique, nos apresente a Vichoski. O que ela representa no mercado, por que vocês são a grande referência aqui de Cascavel, como tudo começou? Então, a Vichoski Negócios Imobiliários, ela veio a partir de uma carência dentro do mercado. Qual carência é essa? Eu e meu marido já trabalhávamos no ramo de construção e como construtora nós fazíamos apenas vendas que o corretor ele poderia trabalhar ali, né, diretamente sem a gente interferir. Eu fazia o acompanhamento dessas vendas, né, porque eu fazia as visitas nas casas, mas eu como construtora não vendia. E o que eu percebi? É que o mercado imobiliário de Cascavel ele é extremamente carente em termos de você ter bons corretores, um bom atendimento. O que acontecia? Nós chegávamos nessas visitas e eu fazia venda para os corretores.
Entende? Isso é muito sério. Por quê? Porque o corretor, ele é assim como o meu gestor diz, é só o apresentador de imóveis, né? Ele só apresenta o imóvel. Ele chegava ali, ó, isso aqui é uma sala, isso aqui é um quarto. E assim, coisas que visivelmente a pessoa que tá ali, ela já sabia o que era. Mas ela espera da imobiliária algo a mais do que isso. Ela espera uma experiência diferente, ela espera que aquilo precisa ser um momento extraordinário na vida da pessoa. Que assim, às vezes a pessoa está comprando um primeiro imóvel, que eu sempre repito, falo e repito com a minha equipe, com todos que eu conheço. Nós não vendemos casas, nós vendemos sonhos. Porque a casa própria hoje, ela é um sonho. A pessoa às vezes junta ali um dinheiro a vida inteira para conseguir dar entrada no seu primeiro imóvel. E assim como essas pessoas que têm esse primeiro imóvel, tem também os investidores que estão procurando o mercado imobiliário de Cascavel para investir. Né? O que hoje, no caso, é algo que está em crescimento enorme aqui na nossa cidade, né? Segunda melhor cidade para se morar é Cascavel, aqui no Paraná. Então, assim, com esse crescimento, essa expansão, eu juntamente com o Johnny, né, que é o meu primo, nós idealizamos a Vichosky Negócios Imobiliários como uma imobiliária diferente do mercado. Algo que, assim, quando o nosso cliente ele entrar da porta para dentro, aqui ele já sinta um ambiente diferente, com pessoas diferentes. Não é só um ambiente bonito, eu não estou falando sobre isso. Não é sobre um ambiente bonito, é sobre pessoas que querem atender bem, entende? É pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. É isso que nós pregamos aqui na Vichosky Negócios Imobiliários. E não é só dentro do parâmetro ali, não. Eles pregam isso lá fora, mas não vivem. Nós vivemos diariamente aquilo que nós pregamos aqui dentro. Nós temos a nossa missão, nós temos nossa visão, valores, nós sabemos aonde nós queremos chegar aqui dentro. Isso nos ajuda muito a trabalhar juntamente com os nossos colaboradores, né, que hoje estão aqui junto. Nós temos um propósito e uma visão, uma missão, a gente sabe onde a gente quer chegar. Isso facilita muito. Por quê? Porque eles sabem quem nós somos, aonde nós queremos chegar e o que nós pregamos, nós vivemos. Eu sempre comento com o meu gestor, o Johnny, não adianta nós pregarmos transparência e não sermos transparentes. Não adianta nós pregarmos que a gente prega o respeito, mas nós não somos respeitosos dentro do nosso ambiente de trabalho com o nosso colega. Então, assim, essa excelência que nós buscamos, né, no atendimento, não é só no atendimento com aquele cliente que entra, não é só de fachada isso. Nós vivemos aqui isso. Hoje, meus colaboradores, eles podem chegar, todas as segundas-feiras nós temos a reunião de alinhamento, que é onde eles chegam até nós e falam assim, olha, Monique, Johnny, né, que somos a liderança aqui, nós vimos isso, podemos melhorar, nós vimos aquilo, nós podemos melhorar. E é isso a dificuldade de muitos empresários, que eles não sabem ouvir. A maioria dos empresários, eles se colocam num pedestal aonde eles são intocáveis. Então, assim, eles entram, não querem saber o que o colaborador ele pensa, e geralmente quem sabe o que precisa ser melhorado, além da liderança, são os colaboradores, porque eles vivem diariamente isso. Entende? Então, a nossa ideia com a Vichosky Negócios Imobiliários não é só realizar sonhos, é proporcionar experiências maravilhosas para aquelas pessoas que vierem de fora aqui para nos conhecermos. E é por isso que nós temos nos destacado tanto dentro do mercado imobiliário aqui. Nós somos uma imobiliária nova, em vista de algumas que já estão no mercado há anos. E nós temos se destacado de uma forma aonde, né, até vocês vieram até nós para saber o que essa imobiliária está fazendo de diferente. E o que a imobiliária Vichosky faz de diferente é fazer tudo com amor, tudo com respeito pelo cliente, mas o respeito ele não começa só no cliente, que é o nosso consumidor final, ele começa aqui dentro, ele começa o respeito entre nós, entre eu, o meu gestor, entre a moça que vem fazer a limpeza, entre o pessoal que trabalha aqui diariamente. O respeito é o que a gente vive, nós precisamos pregar algo que nós vivemos. Porque é muito fácil, é muito lindo ter aqueles valores, né, que muitas empresas têm na parede. Nós somos confiáveis, nós temos inovações, nós temos transparência, vários valores, e não se vive nada daquilo. Então eu digo assim, que é óbvio, obviamente, o centro de tudo, né, inclusive dos nossos valores é Deus, o nosso Pai, né, que está lá em cima, olhando por nós. O meu sucesso, eu sempre falo assim, não é o meu sucesso, é o sucesso da Vichosky.
ele só acontece por conta de um pai que está olhando por nós. Nós somos promessas de Deus, né, aqui na Terra. Então, assim, nós viemos para fazer a diferença. Porque a gente tem um embasamento bom, a gente tem aquilo que muitos lugares não têm. Eu vou falar para você, muitas imobiliárias aqui de Cascavel nunca vão chegar no ápice que nós estamos agora no início, porque é só o começo. A gente está num crescimento, assim, de 200, 300% a cada mês. É um absurdo o nosso crescimento em vista de algumas imobiliárias que estão estagnadas, que não crescem mais, que chegam num nível que não tem faturamento. Johnny, conte um pouquinho sobre a sua vida profissional, como tudo começou, por que você se tornou aqui um dos líderes da Vichosky? Vamos lá então. Meu nome é Johnny Vichosky, tenho 24 anos, sou casado com a Jéssica Vichosky, sou corretor de imóveis, sou apaixonado por essa profissão. Eu costumo falar, vender imóveis não é simplesmente uma venda, a gente realiza sonhos. Eu atuo nesse ramo já tem 4 anos, estou indo para 5 anos. Iniciei bem no período da pandemia, lá em maio de 2020, então já está quase completando 5 anos. Sou formado em edificações, e a princípio a minha ideia era ir para uma faculdade de engenharia, ser engenheiro civil. E por coincidência do destino, eu sempre falo, eu acabei caindo de paraquedas nessa profissão e acabei me apaixonando. Tanto que hoje eu falo com muito orgulho que eu sou um corretor de imóveis. Então eu estou no mercado já vai fazer quase 5 anos, já tive experiência em outras imobiliárias e eu estava trabalhando como autônomo, porque eu sentia muito uma carência e uma necessidade nas imobiliárias. Até que em conversa com a Monique e com o Júnior, a gente começou a idealizar a imobiliária. Então, algo que eu sempre coloquei para eles se a gente vai entrar realmente nesse mercado, a gente precisa ser uma imobiliária diferente. A gente precisa entregar uma coisa diferente, a gente não pode ser só mais uma no mercado. A gente realmente tem que deixar a nossa marca, a gente tem que deixar o nosso nome e realmente ser falado. Johnny, por que Cascavel, você que é do setor e entende bastante, por que Cascavel virou a menina dos olhos do investidor paranaense? Então vamos lá. Eu costumo falar que Cascavel é realmente uma cidade abençoada. Se você for analisar até pela questão climática, aqui é uma cidade que quando precisa chover, ela chove. Quando precisa de um período de calor, lá tem calor. Quando precisa de um período de frio, lá tem frio. Então, assim, é realmente uma cidade abençoada. E não só nesse setor. Agora a gente vai para a parte imobiliária. Por que Cascavel ela tem se destacado tanto? A gente pode falar até pela questão do perímetro de Cascavel. Só para vocês terem uma noção, Cascavel hoje ela é 5 vezes o tamanho do perímetro de Curitiba. Então com essa noção a gente sabe que Cascavel ela vai crescer muito. Tanto que em 2023 a gente teve um aumento do plano diretor da cidade. O plano diretor nada mais é do que a área urbana da cidade. Então a gente teve um aumento significativo de 55% desse aumento. Então o que faz isso? Com que a cidade cresça para os 4 lados. Então tem chamado muita atenção de investidores, de loteadoras, incorporadoras e tem sido um mercado de destaque. Eu costumo falar que Cascavel ela não cresce só num segmento, como muitas cidades. A gente vai para uma metrópole hoje, o que tem é só prédios. Normalmente é lançamento de edifício, lançamento de um centro comercial. Então assim, Cascavel ela se destaca em todos os segmentos, seja na parte de loteamento, na parte de prédio, na parte de casas. Então é uma cidade que está em constante expansão. Então isso atrai muitos investidores para cá. Tanto que tem muitas consultoras de fora, a própria Dalo, que é uma empresa que ela vem de Santa Catarina. A gente pode colocar algumas consultoras de Curitiba que tem vindo para cá, como o Grupo Machado Mariano. Então é uma cidade que ela tem se destacado muito no mercado. E por que vocês, da Vichosky, é a grande referência do mercado? E qual a diferença de um especialista em investimentos imobiliários e de um corretor? Vamos lá então. Eu costumo falar que aqui na Vichosky nós realmente somos corretores. Eu também brinco com isso. Existem muitos corretores que são mostradores de imóveis e existem os corretores que realmente são corretores de verdade. Qual que é a diferença? Normalmente o mostrador de imóvel é aquele corretor que nunca busca uma conexão com o cliente, ele só vai lá, apresenta o imóvel, e um corretor ele não é isso. O corretor muitas vezes ele é psicólogo, ele é pai, ele é irmão, porque ele precisa resolver muitos problemas. Algo que eu sempre pontuo para a nossa equipe se conectem com seus clientes, busquem conhecer eles antes de você apresentar qualquer produto, porque muitas vezes essa ligação, essa conexão que você gera com o seu cliente vai se transformar em venda. Então a venda ela é um processo, não é só vender um imóvel, é você vender um sonho. Tanto que o nosso slogan é aqui, Vichosky Negócios Imobiliários, onde sonhos